uma forma. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meu amado. Graça e paz. Pode tomar assento. Você seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos, mas especialmente nessa noite os nossos convidados, quem nos dá o privilégio de nos visitar pela primeira vez. É com alegria que a gente pode receber você. Que Deus abençoe. Deus te dê paz, Deus ministre o seu coração, a sua palavra. Creio que já tem ministrado também durante os louvores. Eu quero, antes de passar a ministração da palavra, e evidentemente aí vou procurar depois ser um pouco mais breve, eu estou devendo a Deus um testemunho aí já. Eu já devia, na realidade, ter dado esse testemunho já faz algumas semanas. Eu creio que já faz quase um mês que eu devia ter dado esse testemunho. Para as pessoas que não sabem, eu acho que talvez alguns dos presentes não saibam, eu fui acometido o ano passado de um câncer no pâncreas, fiz uma cirurgia delicada, depois fiz 6 meses de quimioterapia e essa quimioterapia ela surtiu um efeito até o momento em que foi feita, né, até novembro do ano passado e janeiro desse ano, então nós tivemos uma notícia de que houve uma metástase no meu peritônio. Iniciamos um novo processo de quimioterapia aqui em Itajaí. O primeiro processo foi em Florianópolis e o câncer que me acometeu, ele é um câncer, primeiro ele é muito perigoso, ele avança muito facilmente e a metástase é alguma coisa que não é para se estranhar. Isso, a nível de medicina é o que normalmente acontece muitas vezes, né? Mas em todo esse processo, os irmãos têm ouvido, acho que meu testemunho, Deus tem me dado muito ânimo, muita força, né? E eu tenho trabalhado como se não estivesse fazendo quimioterapia. Só para você ter ideia, eu fiz quimioterapia agora na quarta-feira dessa semana. Hoje é domingo, então hoje eu estou no pico da quimioterapia. Né? O pico é o momento, o terceiro, quarto dia é o momento mais difícil, né? Os sintomas, essa coisa toda. Mas essa semana é a quarta vez que eu estou pregando. Preguei na quarta-feira na igreja, preguei quinta-feira no tabuleiro, vim agora do tabuleiro, né? Ministrei a palavra do Senhor e estamos aqui. Então Deus tem me dado essa força, né? E Deus tem mostrado que tem estado comigo. Claro, eu sei que existem muitas pessoas que estão orando por mim, pela minha vida, eu sei, não posso jamais esquecer disso, né? E Deus atende a oração dos amados. Mas eu acredito que faz umas 4 semanas, mais ou menos, num sábado, eu comecei a sentir uma dor diferente na coluna. Eu acho que eu comentei na igreja, inclusive, naquele domingo. Começou no sábado e para quem tem problema de coluna, de hérnia de disco, essas coisas todas, ciático, né? A gente já conhece quando é coisa dessa natureza. Eu tenho há muitos anos, e lá, de vez em quando, lá de 4 em 4 anos, me dá uma dor, mas totalmente diferente. Não é o que eu senti. O que eu senti foi um latejar, era um latejamento, né, bem um palmo, mais ou menos, acima da lombar, e começou a latejar, que é um sintoma estranho, porque as dores, quando a gente tem problema de coluna, a gente trava, né? Às vezes a gente fica travado, sente um pouco de dor, mas eu senti como se fosse um pulsar assim, bem forte. E agravou no domingo, fiquei o sábado todo assim, no domingo agravou. Mesmo assim eu fui pregar no tabuleiro, cheguei lá com essa dor, não falei nada para ninguém, e eu ministrei a palavra durante uns 50 minutos, de pé, com toda aquela dor, fiquei
E quando acabou o culto, vim para Itajaí, para o culto de Itajaí, cheguei aqui, até o irmão Alex estava aqui fazendo uma oração pelas crianças, eu acho. Foi naquele culto, né? E eu estava ali sentado como estava agora, na primeira cadeira, esperando para subir para ministrar a palavra. E aí, irmãos, aí apertou valendo mesmo, né? A ponto de eu sentir reflexo da dor na cervical, já aqui em cima, né? Então, meus filhos, minha esposa, a própria médica ficou sabendo nesse meio tempo, já tinha sido definido que na segunda-feira cedo eu teria que ir para a clínica e fazer alguns exames, com a possibilidade de uma visita em uma nova parte do corpo, né? E eu subi, preguei mais 1 hora, acho que foi 1h10 mais ou menos, eu preguei, né? E aguentando a coisa na força de Deus, né? Os irmãos perguntam se eu quero uma cadeira para sentar. Eu não gosto de pregar sentado, né? Eu disse, não, vou ficar de pé aí, vou, né, segurar a onda. E quando terminou a palavra, que nós fomos chamar as pessoas para vir à frente, né, eu pedi para os diáconos vir, pastor Daniel, e eu pedi licença porque realmente eu não aguentava mais. Eu disse, olha, os irmãos me perdoem, mas eu não vou estar orando com os irmãos, eu vou me sentar, eu preciso sentar. Aí eu sentei, né? E aí o pastor Daniel chegou e disse, olha, eu sinto no meu coração, depois de termos feito acho que mais 2 louvores, eu acho, naquela noite, no final do culto já. E eu sinto no coração de a gente estar orando pelas pessoas, né? Que estão passando por algum problema de enfermidade, alguém que está com alguma dor, tal, né? Alguém que está tratando com o médico. E um recado desse não dá para a gente, mais sendo o pastor da igreja, mas não dá para ficar. Eu acabei de dizer que estava com dor, né? Estava realmente sentindo muita dor. E aí, quando o pastor Daniel fez o convite, viu, Tutuí, eu fui o primeiro. Eu dei o pulo, achei que ia dar uma senda. Aí não tem como, eu vou ficar feio, né? Então eu vou lá na frente, porque, puxa, ainda mais como pastor da igreja. E aí fui o primeiro. E aí vieram mais algumas 5, 6 pessoas. Aí as pessoas que estavam aqui, os irmãos, oraram. Terminou o culto, eu recebi a minha oração. E aí acabou o culto, começamos a conversar. Estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja. Mas eu acredito que não levou, eu acho que uns 10 minutos, eu acho, desde a oração. Mas eu conversando com as pessoas, de repente, eu percebi que não havia mais dor nenhuma. Mas assim, não é que a dor tivesse aliviado, porque eu podia ter sentido um alívio, né? Porque estava realmente uma dor muito aguda e estava forte. Eu senti zerar, né? Então eu senti como se tivesse tomado ali uma dose forte de morfina, né? Uma morfina do céu, né? Uma morfina celeste, uma morfina angelical. E aí, mas eu não falei para ninguém. Eu fiquei quieto, conversando com o outro. Eu disse, Deus, tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí, terminou o culto, a minha esposa estava em casa. A minha esposa não tinha vindo no culto, ela ficou em casa. E aí já estava tudo entabulado para eu tomar uma batelada de remédio, porque falaram com a médica, e no dia seguinte ir na clínica, né? Cheguei em casa, ela apavorada, e vai tomar remédio, tem que tomar remédio. Eu disse, não, querida, eu não vou tomar remédio. Aí ela ficou braba, né? Ela ficou braba e disse, mas tu está com dor? Eu disse, não, eu não estou com dor. Mas tu está há 2 dias com dor. Eu estou sem dor. Então contei o que aconteceu. Fui deitar. Na segunda-feira eu acordo, ela acordou, eu sempre levanto antes dela, ela chegou na cozinha. Como é que tá? Eu disse, estou sem dor. Até agora nada. Fui para a minha fisioterapia. Na fisioterapia, a gente faz muito fortalecimento de perna, faz muito agachamento, para retomar a musculatura de perna, né? Que é o que eles visam, né?
E aí tem uns exercíciozinhos meio bravo. Imagina eu se eu tivesse com dor na coluna, né? Então, e botaram 2 luvas de boxe na minha mão e tinha que dar um soco, sentar, levantar e dar soco, sentar e levantar, dar soco, sentar, levantar e senta, levanta, sabe? Irmão, 50 minutos de coisa e eu já tinha falado para a proprietária da clínica, eu disse, olha, eu estou assim, não, qualquer sinal que tu sentir, terminou, e a dor? Nada. Segunda-feira. Fui na clínica, porque eu prometi que ia na clínica, cheguei lá na clínica, a enfermeira-chefe, passa para cá, Fernando, tá? Sim, o que aconteceu? O que aconteceu foi assim, contei a história para ela. Eu disse, mas eu estou aqui disponível, se vocês quiserem fazer uma ressonância, alguma coisa, mandar fazer, eu vou, faço. Senão, não tenho o que fazer. Tu está sem dor agora, né? Nós vamos continuar monitorando essa situação. Se tu sentir dor, tu torna a falar novamente com a gente. Isso na segunda-feira. Quarta-feira eu tive novamente fisioterapia. Fui novamente, irmão. E dá-lhe soco, e dá-lhe senta, e dá-lhe levante, e dá-lhe agachamento, e dá-lhe peso, e coisa. 1 hora, nada. Aí passou quarta, passou quinta, passou sexta, passou sábado, passou domingo. E segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado, domingo. E segunda, e terça, e quarta, e quinta. Irmão, e já faz mais ou menos quase 1 mês, né? Simplesmente aquela dor, assim como ela veio, uma dor muito forte, uma dor de 2 dias, era uma dor séria, saiu. Aí alguém diz assim, pastor, o que isso significa? Bom, para mim significam basicamente 2 coisas. Primeiro, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que a gente muitas vezes não espera ou não crê. É claro que eu creio muito mais do que isso, né? Deus sabe. Eu já disse para os médicos, já falei já que a minha fé alcança, eu recebi órgãos novos. Não sou tão exigente, se eu só tirar a doença já está bom, já, mas eu creio nisso, né? Mas o fato de eu continuar o processo, né? Os exames agora demonstram uma estabilidade da doença, os marcadores tumorais desceram, baixaram, mas ainda está numa fase de estabilidade. Então, como eu entendo isso? Né? Eu entendo simplesmente como uma digital, como um sinal de Deus e um recado de Deus. Porque eu já tinha experimentado algo há 4 meses atrás, quando no primeiro processo ainda de químio, quando ficava com as pernas travadas, isso aconteceu lá no tabuleiro, que eu cheguei, irmãos se lembram como é que eu andava quando eu chegava aqui na igreja, né? Parecia, né, um senhorzinho de 95 anos, né, com a perna presa, travada, e eu cheguei no tabuleiro, os irmãos tudo preocupados, eu subi no púlpito, comecei a pregar. Em 10 minutos, eu não percebi, foi uma coisa gradativa, as pernas começaram a soltar em cima do púlpito, e quando eu terminei, os irmãos estavam com um bagão desse tamanho olhando para mim, né, com a perna totalmente solta e saí andando normal, né? Então, eu entendo, sabe, irmão, como um recado de Deus, né, que nós não estamos sozinhos, né? Eu não estou só. E alguém diz, pastor, mas você tinha alguma dúvida? Né? Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, não eu, mas as pessoas têm dúvida. Por isso o testemunho para a igreja, né? Porque as pessoas não entendem, muitas vezes, um processo. Né? Você entende um agir de Deus numa coisa que simplesmente vem, tira, acabou e não tem mais nada. E às vezes o processo é longo, irmãos, mas a demonstração de que Deus se faz presente, não somente porque a sua palavra nos diz que Ele está presente, estarei convosco até a consumação do século, mas Ele deixa vestígios, Ele deixa sinais. Né? Então, essa dor que saiu, se você quiser imaginar ou pensar que provavelmente poderia ser uma outra metástase nos ossos, eu não sei o que foi. Agora, uma coisa eu sei, eu vou dizer que nem aquele cego. Uma coisa eu sei, ou os pais, ele não enxergava, agora ele enxerga. Uma coisa eu posso dizer, eu estava morrendo de dor e agora eu não tenho mais dor na coluna. Amém? É isso mesmo. Né?
Eu tirei metade do meu pâncreas, quase metade do meu pâncreas, irmão. O pâncreas, ele faz insulina. Você sabe, né? O pâncreas é onde se produz insulina. Por isso que o diabético, né, ele precisa tomar insulina, porque a insulina é o que combate, né, a diabetes, a glicose. Eu tirei a cabeça do pâncreas. Então, se você for analisar nível de volume, eu não digo de extensão, o tamanho, o comprimento, porque o pâncreas ele é formado por uma coisa que é chamada cabeça, que é a parte maior, depois tem o corpo e depois tem a cauda. Eu tirei toda a cabeça do pâncreas. Isso deve representar pelo menos, acredito eu, metade. O que um leigo, né, que raciocina um pouco, pensaria? Se o pâncreas é o lugar onde se produz a insulina, e eu perdi metade do pâncreas, muito provavelmente eu vou ter problemas com glicose, né? Então eu tinha esse receio, né? E a minha glicose antes da enfermidade ficava ali numa faixa de 103, 104 em jejum, né? Que já é um pouquinho fora já, né? Quando fazia dieta com nutricionista, essa coisa, tanto chegava a 95, 94. E há uns 15 dias atrás, lá na clínica, eu perguntei se não seria possível eu verificar a minha glicose. Eu queria ver, eu não tinha visto ainda depois da cirurgia, eu tinha visto acho que umas 2 vezes. E a moça, a fisioterapeuta, disse assim, não, Fernando, nós temos aqui o aparelho para fazer. Puxa, então vamos dar uma olhada agora. Eu tinha tomado café, fazia 1 hora, eu acho, que eu tinha tomado café. Aquele cafezinho realmente de quem está com fome. Então, comi um pãozão lá, 2 fatias de pão com mousse, não sei mais o quê. Comi mais lá um doce, acho que tinha um prato de canjica, comi um prato de canjica. O cara foi um cafezão, né? Fomos ver minha glicose 87. Lá. Ela disse, Fernando, está baixo demais. Eu disse, eu estou feliz da vida. Eu disse para ela, tu está preocupada? Eu estou contente, eu vou dar pulo aqui. Não, mas nós temos que ver, porque afinal de contas, agora tu vais começar a fazer vamos trazer umas broas para ti. Aí mandou trazer lá um café, umas broas, antes de fazer. E dá-lhe broa. Né? Umas broas, um negócio e tal. Comi ali, e eu gosto de doce, né? Fiquei feliz da vida, né? Aí fizemos a nossa horinha de fisioterapia, quando foi verificar, estava em torno de 83. Né? Ela disse, Fernando, tu precisa tomar cuidado porque está baixa. Né? E eu estava conversando com o médico, e ele disse para mim, não, o teu raciocínio está certo. Realmente seria de se esperar que a tua glicose estivesse alta. Mas o que acontece é que o teu pâncreas, por incrível que pareça, muito embora tenha sofrido essa mutilação, ele está fazendo a parte que ele deve fazer. Né? Então, até isso, Deus tem sido bom. Né? E imagine, nós somos de família de formigão, né? Nós somos de família de formiga que gosta de doce, né? E nessa teria realmente que mudar. Mas até agora não. Estamos firmes aí, inclusive o irmão ou a irmã que quiser dar para o pastor um docinho, né? uma coisa assim, chocolatinho, essa coisa do pastor, será bem-vindo. Tá bom, minha amada? Eu confesso para você que eu não sou muito, você sabe que eu não sou muito de testemunhar, né? Eu sou muito cauteloso, não sou incrédulo, eu sou muito cauteloso. Né? E eu disse, quando eu percebi que a dor tinha ido embora, eu disse, Deus, eu vou esperar. Eu quero me certificar que o Senhor realmente tirou essa dor, né? Então já estava agora mais que na hora, tá bom? Então guarde esse testemunho, isso para a glória de Deus. Amém, amado? Vamos abrir a palavra do Senhor.